E aí, Nação Celeste, bora que bora aqui no canal Cruzeiro Nostalgia para mais um vídeo, sempre te atualizando sobre tudo que envolve o maior clube de Minas Gerais, o Cruzeiro Esporte Clube. Vamos lá, essa é a capa de mais um vídeo, bora que bora. Já peço logo de cara e sem enrolação para você deixar o like. Bora manter aquela meta de 400 joinha. Até aqui estamos 100% nos vídeos dessa semana com as nossas metas. Hypa também o nosso conteúdo, ajuda demais a alcançarmos mais cruzeirenses. Comenta bastante, se inscreve e compartilha também o nosso conteúdo. Bora lá, nação, atualizado aí a venda, né? A quantidade de ingressos vendidos para o confronto contra a equipe do Corinthians. Esse jogo, no caso, trata-se do dia 23 de novembro, próximo domingo, e temos 20 mil cruzeirenses garantidos, tá? Bom, a gente deve ter uma nova atualização de hoje para amanhã, na casa dos 25, quem sabe 30 mil cruzeirenses. Como o jogo é às 8h30 da noite, eu acho que não baterá 50 mil. Bora ver, porque dependendo do que acontecer nessa rodada, a rapaziada pode animar mesmo para um horário tão horroroso, né? Vamos supor que o Cruzeiro vence o Juventude, o Vitória vence o Palmeiras, o Fluminense vence o Flamengo. Rapaziada, vocês estão ligados, vai com certeza empolgar muitos cruzeirenses que estão em BH para ir ao jogo, tá? Então, parcial atualizada. Próxima info, Nação Celeste, essa notícia, ela é simplesmente, rapaziada, bizarra, tá? Vou até ajustar aqui minha câmera, tá? Para vocês poderem ver aqui o rostinho do senhor Estevão William, tá? Olha só essa postagem do R10 Score. Os melhores estão... Estevão igualou Lamine Yamal e Vitor Roque como o sub-20 com mais gols no mundo nesse ano, em 2025, tá? A gente tá falando basicamente de toda a temporada, então conta, né? No período que Estevão esteve no Palmeiras no primeiro semestre e agora no segundo no Chelsea, mais jogos da seleção. A temporada do Lamine Yamal, né? A reta final 24-25 e agora 25-26 e jogos pela seleção espanhola. E a mesma coisa vale aí para o Vitor Roque também, né? Que chegou no decorrer da temporada e teve aí jogo na seleção, mas sem nenhum tipo de gol. O Estevão chegou a 21 gols, pessoal, 21 gols, tá? E da lista é o que tem menos jogos. Ele tem menos jogos que o Lamine Yamal, tem menos jogos que o Vitor Roque. E por que eu tô trazendo isso daqui, né? Por que eu destaco que é simplesmente uma coisa de louco, rapaziada, isso daqui? Porque você já parou pra pensar, refletir? Se por acaso, né, o Cruzeiro estivesse passando pelo momento de estruturação que passou antes, com esses jogadores estando hoje, Estevão e Vitor Roque, era muito provável, rapaziada, que o mundo do futebol brasileiro, ele não seria o mesmo, tá? O impacto que o Vitor Roque teve no Atlético Paranaense, o impacto, né, que, por exemplo, o Estevão teve no Palmeiras, o impacto que esses caras não tiveram no Cruzeiro, seria outra coisa, outra parada, né? Lamentação à parte, e reflexão aqui também, fica, né, de certo modo, pelo menos, um certo orgulho de ver dois jogadores da base do Cruzeiro, né, estando nessa lista. Não estamos aqui traçando uma lista micro, é uma lista macro, do mundo inteiro. No sub-20, falando de jogos no profissional, ninguém tem mais gol que esses três. E lá empatados, Estevão e Vitor Roque com o Lamine Yamal, que estava disputando, né, bola de ouro há alguns meses atrás. Então tem esse mix de sensação e você comenta aí embaixo o que você sente quando você vê Estevão e Vitor Roque, né, com números como esse, longe do Cruzeiro. O que você pensa, qual que é a sua reflexão nesse contexto tudo. Vamos lá, nação, próxima notícia, próxima info. Rapidinho aqui, passando por algo que eu até trouxe no vídeo de ontem, né? Desta possibilidade que parece que dá pra cravar. Não trata-se mais de uma possibilidade, mas sim de uma realidade. Matheus Henrique e Fagner fecharam a preparação para duelo contra o Juventude. Em outras palavras, eles trabalharam integralmente
no último treinamento desta quarta-feira, antes do embarque para Caxias do Sul, para o confronto contra a equipe do Juventude no Alfredo Jaconi, a partir da manhã às 16 horas, tá? O horário é atípico, mas amanhã é feriado. E aí, rapaziada, segundo o Samuel Venâncio, o Matheus Henrique, rapaziada, vai estar na delegação que viajará a Caxias do Sul. Que recuperação num tempo magnífico, né? Eu só coloco um asterisco, espero do fundo do meu coração que o Matheus não tenha voltado antes da hora. Acho que não precisaria, né? Se ele necessitasse de mais uma semana, que assim ficasse, trabalhando ali com a fisioterapia, na transição até ficar realmente disponível. Então eu acredito que se ele está até viajando com o elenco, se ele nos últimos 2, 3 treinamentos esteve com todo o elenco, né, 100% do tempo, ou seja, fez todas as atividades, é porque ele está totalmente recuperado, assim a gente crê, tá? E bora, né, acompanhar amanhã se ele vai ter minutos. Já o Fagner, apesar de ter finalizado a preparação, há um asterisco, tá? É bem provável que contra o Juventude ele não viaje, mas que contra o Corinthians no próximo domingo ele esteja à disposição. Aí eu não sei, é até uma pergunta, né? Que de repente a gente pode fazer pro Samuel Venâncio nas redes sociais, que a gente pode até tentar pesquisar se o Fagner ele está liberado ou não a enfrentar o Corinthians, já que ele está emprestado pela equipe paulista, né? Aí fica esse asterisco. Mas boas notícias, o DM do Cruzeiro vai se esvaziando aí em um momento muito bom. Vamos lá, nação, bora pra notícia desta quarta-feira, que pipocou em vários grupos do WhatsApp, Telegram, Facebook. Eu estou em vários, são mais de 60 grupos. E posso falar pra você que a maioria esmagadora falou sobre esse assunto, né? Vou trazer primeiramente um vídeo, vou trazer consequentemente a notícia, e o Samuel Venâncio já falou sobre isso, tá? O vídeo que eu vou trazer é para relembrar algo que aconteceu lá no mês de maio, quando este sujeito aqui, ó, o Marcos Braz, estava no camarote do Pedrinho. Você pode ver ali, ó, ele, né, juntamente com o Pedrinho. O que acontece? Por que eu estou relembrando isso daqui para vocês, nação? Vamos lá. Hoje, como eu disse para vocês, pipocaram informações a respeito de uma possível negociação, tá? Bem avançada do Cruzeiro com o ex-VP do Flamengo, né? Atualmente o Marcos Braz, para quem não tá ligado, ele está no clube do Remo, né? É o Remo que vai fazer a última rodada nessa semana da Série B e tem chances claras de conseguir o acesso, viu? Mas enfim, aí nessa notícia, né, que foi pipocada, que os créditos, repito, era do Samuel Venâncio, dava conta de que o Cruzeiro estava muito próximo de um acerto com o Marcos Braz para meio que substituir o Paulo Pelaipe, que realmente está de saída do Grêmio. Né? Nessa notícia a gente tinha informação de que o Cruzeiro tinha acertado a contratação do ex-dirigente do Flamengo, que atualmente está no Remo, para integrar a nova estrutura de futebol para a partir de 2026. A chegada do Braz representaria um movimento importante nos bastidores da Raposa, que buscaria fortalecer ali seu departamento de futebol com profissionais experientes e de perfil vencedor, pensando principalmente na Libertadores. E aí, rapaziada, eu fui atrás de alguma postagem do Samuel Venâncio e eu não encontrei nada. Mas a notícia ela foi pipocada tantas vezes que o próprio Samuel Venâncio teve que vir a público se manifestar. E tá aí na sua tela, tá? A cravada que o Samuel Venâncio deu a respeito desse assunto, tá? Um torcedor perguntou pra ele sobre, né, o tema, e ele respondeu o seguinte, ó: poxa, amigo, a gente tá ao vivo todo dia na Samuca TV, tem um Central da Toca, minhas redes sociais, se não estiver em nenhum desses lugares, obviamente não fui eu que falei. Infelizmente a galera cai em muita coisa. Em outras palavras, estamos falando de uma fake news. O Samuel Venâncio, ele crava a notícia de que, basicamente, Marcos Braz e Cruzeiro, nesse momento, não tem absolutamente nada. Se tivesse, como o próprio mesmo mencionou, já teria sido repercutido, né, e trazido por ele nas suas redes sociais, / Samuca TV, no próprio Central da Toca, ou até em algum perfil pessoal. Beleza, nação? Então, se alguém perguntar, agora você já tem informação, printa aí e manda para algum grupo que de repente vá continuar repercutindo isso ao longo dos próximos dias. Próxima info, essa aqui eu vou passar rapidinho, nação. Eu falei nos meus últimos vídeos sobre o Felipe Moraes e Chelsea. Não vou me alongar muito aqui, mas é que eu precisava trazer porque
Fabrício Romano, eu posso dizer o quê, né? O cara que é o principal, né, jornalista no mundo em termos de notícias do mercado da bola. Não tem ninguém maior que ele, tá? Não tem ninguém, né? O que o Merlo é aqui na América do Sul, o Fabrício Romano é a nível mundial. O Fabrício Romano falou sobre o Felipe Moraes nas suas redes sociais, Nação Celeste. Falou sobre ele no Chelsea, né? Ele, vendo a repercussão de vários outros jornalistas a respeito desse assunto, ele resolveu apurar. E o que ele apurou é o seguinte, ó, abre aspas. Posso confirmar algumas informações vindas da América do Sul sobre Felipe Moraes, meio-campista de 17 anos, do Cruzeiro, um dos jogadores que o Chelsea está sim monitorando no momento. Não tenho conhecimento de nenhuma proposta oficial, nem de nenhuma negociação oficial, mas o Chelsea está de olho no garoto. Então essa, aspas, é do Fabrício Romano, trazendo aquilo que a gente já havia falado nos últimos dias, né? Bora ver, nação, se depois da Copa do Mundo Sub-17 possa aí pintar de repente alguma proposta do Chelsea ou de algum outro clube. Fato é que é mais um jogador do Cruzeiro que está na mira do futebol europeu. Além do Felipe Moraes, a gente pode falar aqui também, tranquilamente, né, do Cauã Prats, a gente pode falar do Kaique, a gente pode falar do Caio Jorge. Pode ficar esperto, tá? Vai chegar logo mais proposta aí pro Hickman, pro Cauã Moraes, né, lateral direito. Vai chegar outras propostas também para outros jogadores. O Cruzeiro, de repente, aí vai ter um 2026 com bastante venda, tá? Ou pelo menos, se não for em quantidade, mas em termos de qualidade. Por tudo que o Pinto, né, o chefe de scout do Cruzeiro, disse em entrevistas recentes. Que o Cruzeiro não vai segurar um jogador desde que a proposta que chegue seja do nível que o Cruzeiro espere por aquele jogador específico. E para finalizar o vídeo, nação, eu não poderia, de verdade, deixar de falar sobre uma picaretagem que estão fazendo com o Fabrício Bruno, tá? Porque mais uma data FIFA rolou, ele foi convocado novamente, né? Terceira data FIFA seguida que ele é lembrado. E assim, rapaziada, o Fabrício Bruno, ele tá cada vez mais próximo de chegar na lista final e, na pior das hipóteses, ficar em stand-by. E isso aí deixa a mídia do eixo maluca, principalmente jornalistas do Rio. Sabe por quê? Porque pra eles é inadmissível o Fabrício Bruno estar à frente do Léo Ortiz e do Léo Pereira. Pra eles é algo inadmissível. E eu vou provar pra vocês isso daqui. Mais do que provar, eu gostaria de deixar vocês atentos que eles vão tentar. Eles vão tentar tirar o Fabrício Bruno para colocar ou Léo Pereira ou Léo Ortiz em próximas convocações. Resta a de março, né? Para os confrontos aí, talvez mais aguardados, em termos de amistosos, aí sim, né? Contra times mais fortes. E depois, rapaziada, talvez tenha alguns amistosos antes da Copa do Mundo, mas já vai ser com a convocação final feita. Então não tem muito tempo para esse lobby da imprensa do eixo acontecer, tá? Olha só essa postagem de um jornalista conhecido aqui da mídia do eixo, nação, que é o Maurício Mendes, trabalha na TV Bandeirantes do Rio. Ele falou o seguinte, olha só que absurdo. Vamos falar sério agora. Paquetá, Danilo e Fabrício Bruno foram os que mais se complicaram nessa data FIFA. Vinícius Júnior também precisa chamar mais o jogo, senão pode virar reserva desse time. Hoje, nossa única esperança se chama Estevão. Se firmou como titular absoluto. Eu vou ler de novo. Paquetá, Danilo e Fabrício Bruno foram os que mais se complicaram nessa data FIFA. E a minha pergunta pra você é simples. Pra você, cruzeirense, me responda de maneira isenta, sem clubismo. O que o Fabrício Bruno fez que o complicou nessa data FIFA? Vamos lá, o Fabrício Bruno ele entra em campo aos 44 minutos do segundo tempo no primeiro jogo dessa data FIFA contra Senegal. Brasil já vencendo por 2-0, ele entra na reta final ali, joga cerca de 5, 6 minutos, tem algumas ações no jogo, nada comprometedor, muito pelo contrário, não errou nada, nem passe. Jogo de ontem contra a equipe da Tunísia, aí ele joga mais, né, ele tem que entrar ali no início do segundo tempo, por conta de uma lesão do Militão, certo? O Gabriel Magalhães já tinha se lesionado no primeiro jogo. Aí do primeiro pro segundo, ele sai. O Brasil até muda a sua linha de 4 ali.
entra o Militão no miolo da zaga. E o Militão, no início do segundo tempo, deixa o campo. Aí entra o Fabrício Bruno. E assim, na transmissão que eu estava assistindo, o lobby é para o Danilo entrar no lugar do Militão. Sendo que quem estava saindo era um zagueiro, né? Aí o Ancelotti dá um tapa na cara daqueles que estavam na transmissão e coloca o Fabrício Bruno, que é quem ele tá bancando como seu quarto zagueiro há 3 convocações. Há 3 convocações. O Danilo entra, ele até entra junto com o Fabrício Bruno, mas em outra posição. Aí o Fabrício Bruno entra no lugar do Militão, faz ele o lado esquerdo da zaga e não compromete em absolutamente nada. O Fabrício Bruno, ele até erra um passe, é o primeiro lance dele no jogo, ele erra um passe, ele tenta ali achar o Caio Henrique, lateral esquerdo, ele erra, vai pra lateral, acabou, não errou mais nada, acertou todos os passes, teve desarme difícil que ele conseguiu fazer, burrada do Marquinhos que ele teve que arrumar, que ele conseguiu ali no lance ali, já na reta final do segundo tempo. Cara, impecável o jogo do Fabrício Bruno. A Tunísia tentou dar umas estocadas do lado esquerdo ali, todas ele estava muito bem. Então eu gostaria de entender ao sujeito Vinícius, vamos abrir aqui, Maurício Mendes, jornalista aí, né, do grupo Bandeirantes, o que o Fabrício Bruno fez que complicou ele nessa data FIFA? Será que não seria mais honesto da sua parte citar de repente outros jogadores, por exemplo o Wesley? O Wesley fez uma partida horrorosa ontem. O primeiro tempo dele foi horroroso. Engolido. Engolido. Tanto é que saiu no intervalo. Então fica aqui meu questionamento. E aí? Vamos ficar nesse joguinho aí até quando? O Ancelotti já deixou claro, rapaziada. O Léo Pereira e o Léo Ortiz não vão. Não vão, esqueçam. Esqueçam. O Thiago Silva não vai. Não adianta fazer lobbyzinho aí no Rio, não. Em São Paulo também não me venham com o Murilo, não. Base do Cruzeiro, inclusive, hein? Mais um. Não adianta vir, não vai. Se algum zagueiro brasileiro for, é o Fabrício Bruno. Aí é o tal do atura ou surta. E ó, levando em consideração que Gabriel Magalhães, Marquinhos e Militão tiveram recentes lesões, Fabrício Bruno, continua acreditando, continua na sua humildade de sempre, que você tem uma chance clara de inclusive estar na lista principal. Eu acho que é muito difícil você não estar ali, né, na lista de espera. Ali você com certeza vai estar, mas com o tanto de lesão que eu tô vendo aí, não vou me surpreender se você estiver entre os 4, tá? É bem provável e repito, é bem provável. Rapaziada, é vídeo longo, não tem como, alguns reclamam, mas eu acho que é entretenimento pra vocês, pô. Eu gosto de acompanhar vídeos de assuntos que eu gosto, que passam nos 15 minutos. Eu tento evitar, mas alguns não tenho o que fazer. Então, peço desculpas pra quem não curte muito, mas chegou até aqui, deixa aquele likezão. Reflete comigo aqui embaixo nos comentários sobre cada assunto que eu trouxe. Hype o vídeo, like, até a próxima. Fiquem com Deus. Tamo junto.